Tudo bom? Como é que vocês estão? Também? Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês, né, pela demora da aula. A gente conversou e eu estou passando essa aula para vocês hoje como a última aula do mês de agosto. Nós temos 2 aulas mês, então essa é a última do mês de agosto. E nós temos mais 2 aulas de setembro, que são as aulas para o término do nosso curso. Não é assim que nós queríamos que fosse, na verdade, nós queríamos estar terminando o nosso curso, todos juntos, presencial, mas infelizmente não é como nós queremos. Mas desde já eu gostaria de agradecer o carinho de vocês e a paciência. Então, nossa aula de hoje será da última aula do mês de agosto, e nós teremos mais 2 aulas agora em setembro para o encerramento do nosso curso. Mais uma vez eu gostaria de deixar o meu abraço para vocês, dizer que eu estou com muitas saudades e mesmo assim nós vamos avançar, não é isso? Nós vamos estar concluindo o nosso curso, não do nosso jeito, mas do jeito que Deus nos permitiu. E nós vamos continuar nossa aula no mês de agosto, como eu já falei que foi dia da primeira, essa é a última de agosto, falando dos cuidados da transferência do idoso. O guia, né? Que nos guia, nós falamos do guia que guia a nós cuidadores como cuidar da transferência do idoso, da cama para a cadeira, da cadeira para o banheiro. Então nós iniciamos na aula de agosto falando sobre isso, e nós vamos encerrar falando sobre isso na segunda aula agora do mês de agosto, tá certo? Guia a pessoa até a cadeira, posicione as costas desse idoso na cadeira, com os joelhos flexionados e com as costas encostadas na cadeira. Nós falávamos de levar o paciente, na última aula, da cama para o banho, né? Para ir ao banheiro e utilizarmos para esse paciente essa cadeira. E nós estamos falando agora da posição que esse idoso deve ter mediante o banho, né? Quando a gente vai aspergir essa água no chuveiro com o idoso. Então, quando a gente dá esse banho no idoso na cadeira, a gente deve posicionar ele encostando as costas desse idoso na cadeira para deixar ele bem confortável. Caso a pessoa não se movimente, seja um idoso que ele não tenha movimentos do braço ou da perna, é preciso que a gente tenha o maior cuidado. Por quê? Muitas vezes quando o idoso ele tem esses movimentos, ele nos ajuda no banho, mas quando nós temos um idoso, um cuidador, né? Uma pessoa que vai ser cuidada por nós, que não se movimenta, então a gente deve ter um cuidado maior nessa questão do banho, tá certo? E eu gostaria de falar com você do auxílio para a passagem do paciente da cama para a cadeira. A gente continuar essa aula, mostrando para vocês que quando a pessoa cuidada tem muita dificuldade de se movimentar, tem a falta de equilíbrio, ou também muitas vezes ela é muito pesada, o cuidador deve chamar uma outra pessoa para auxiliar nessa mudança e na posição, para que possamos ter o maior cuidado com esse idoso. Explique a essa pessoa que você está cuidando e também ao ajudante o que será realizado, o que vai ser feito. Então nós devemos explicar para esse idoso o que nós vamos fazer com ele em todo o atendimento de enfermagem. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de atividade com o paciente, nós devemos explicar primeiro para ele o que vai acontecer. Então com o idoso não é diferente. Nós, cuidadores, devemos a todo momento explicar ao idoso: olha, eu estou transferindo da cama para a cadeira, eu vou levar o senhor agora da cadeira para o banho, vai acontecer isso lá. Então nós devemos deixar bem claro para o paciente o que nós vamos realizar mediante a pessoa, tá certo? A pessoa cuidada cruza os braços e o cuidador pega a parte superior. Isso aqui eu estou mostrando para vocês como deve fazer essa transferência da cama para a cadeira. Então, mais uma vez, a pessoa cuidada, ela cruza os braços e o cuidador pega a parte superior do corpo, abraçando o tronco, apoiando as mãos nos braços cruzados da pessoa cuidada. Essa é uma das posições corretas. E o ajudante segura as pernas daquela pessoa, do idoso, da pessoa que você está cuidando. Os movimentos devem ser combinados e realizados ao mesmo tempo. Por isso o cuidador deve ter 1, 2
e 3 antes de iniciar as movimentações pela pessoa cuidada. Então, quando eu mando o paciente ficar nessa posição, peço para ele cruzar os braços nos ombros. Eu tenho geralmente aquela coisa de falar para o idoso: vamos lá, e a gente faz aquela contagem: 1, 2, 3 e faz. Então, pessoal, quando nós falamos 1, 2 e 3, nós passamos uma autoconfiança para esse paciente. É muito importante que a gente sempre realizar alguma atividade com ele, a gente faça isso, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa transferência, que já falamos no início da aula, né? Como transferir o paciente da cama para a cadeira e como nós devemos realizar essa atividade. Vamos falar um pouco da transferência. Não é muito raro que a evolução de algumas doenças faça com que a pessoa idosa dependa mais do cuidador para desempenhar suas atividades simples do dia a dia, como, por exemplo, mudar de posição na cama ou transferir para outra cadeira de banho. A mudança de postura, geralmente, é a verdadeira arma para servir a deformidades ou as úlceras de pressão. Quem já viu falar sobre úlceras de pressão? Então, úlceras de pressão, nós geralmente falamos quando o paciente ele passa muito tempo acamado. Quem já é cuidador, as meninas aí que já é cuidadora já sabe, às vezes muitas vezes se depara com um paciente com úlceras de pressão. Então, é aquele paciente que fica muito tempo, até anos, né, deitado de uma posição. E isso causa úlcera de pressão, que é a pressão da pele sobre a cama ou sobre a cadeira, mediante o tempo que aquela pessoa está deitada. Deve-se dar o auxílio suficiente para que a pessoa idosa consiga participar da transferência com segurança. E quando ele não for capaz, a transferência deve ser realizada pelo cuidador. A postura do cuidador é muito importante para que evite as lesões a esse paciente. Nós temos aqui uma figura que nos mostra como nós devemos fazer, tá certo? Então, na apostila de vocês, vai estar essa figurinha lá, que nos mostra como nós devemos realizar essa atividade. Mantenha os joelhos sempre semiflexionados e aumente a distância entre os seus pés, isso eu estou falando dos pés do paciente, para evitar o que? A lesão na coluna. Procure utilizar o peso do seu corpo para transferir essa pessoa idosa. Então, você é que deve ter aquele maior peso na posição e deixar mais o paciente mais leve, né? E o paciente faça menos força. E você, como cuidador, possa colocar os braços dele sobre o seu ombro para que a força maior do peso do paciente venha para você e não para ele. As grandes articulações, como quadril, ombros, joelhos, são pontos facilitadores durante a transferência. Procure posicionar sempre suas mãos próximo a essas regiões que eu falei agora. A seguir serão descritas formas para que a gente possa auxiliar ou até mesmo realizar a transferência dessa pessoa, tá bom? Então, mais uma vez, na apostila de vocês nós temos várias posições, tá certo? E aqui vai estar falando justamente das posições que eu falei para vocês agora, que também tem na apostila de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês dessem uma lida, né? Já que nós não estamos tendo aula presencial e que eu não posso mostrar para vocês presencial essas posições, mas a nossa apostila, se você acompanha, vai ter tudo lá direitinho, tá bom? E qualquer dúvida, como eu sempre falo, nas aulas, é só me perguntar que eu estarei à disposição de vocês. Então, na posição 1, dobre as pernas da pessoa idosa. Isso nós estamos falando agora do decúbito dorsal, que é aquele decúbito que nós colocamos a barriga do paciente para cima, para a lateral. Então, na fase 2, e vai estar, essa foto vai estar também, mais uma vez, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na apostila de vocês, e vocês vão ver direitinho as posições corretamente. Isso vai esclarecer melhor para vocês aquilo que eu estou falando agora. Na posição 2, coloque uma mão abaixo do ombro, ao lado oposto ao que ela será virada. A outra mão ficará no quadril do mesmo lado. Vire a pessoa idosa em direção ao seu corpo. Outra alternativa é colocar um forro, isto é, ou um lençol dobrado, que atravesse a cama sobre a pessoa idosa. Para transferir, eleve e puxe o forro cuidadosamente, fazendo com que a pessoa idosa vire para o lado.
Vamos falar um pouquinho, esse primeiro parâmetro que eu falei para vocês é sobre o decúbito dorsal. Isso é a barriga para cima. Nós vamos falar agora de decúbito lateral. Decúbito lateral. Isso nós estamos falando sentado. Então, partindo do decúbito lateral, coloca uma mão na nuca e a outra sobre o quadril, trazendo a pessoa idosa para a posição sentada. Então, falando do decúbito lateral, falando da pessoa sentada, partindo do decúbito lateral, coloca uma mão na nuca, outra sobre o quadril, trazendo a pessoa idosa para a posição sentada, tá certo, pessoal? Então, leiam lá na postura que vocês vão ver bem direitinho. Sentado para em pé. Sentado para colocar o paciente em pé. Como nós fazemos? Partindo da posição sentada na beira do leito, coloque um antiaderente ou calçado fechado antiderrapante na pessoa idosa, mantendo apoio dos pés no chão. Certo? Deixe a cadeira próximo da cama, na diagonal. Na imagem, mostra para vocês bem direitinho como isso deve ser realizado. Fixe os joelhos suportando as pernas da pessoa idosa e coloque suas mãos no quadril. Tá bom? Quando eu falo colocar a mão no quadril da pessoa idosa. Pode também posicionar as mãos através dos ombros da pessoa idosa para puxá-la. Tome os mesmos cuidados de transferência anterior. Vamos falar um pouco de passando da cadeira para a cama, com auxílio de duas pessoas, sua e de uma outra pessoa. Um cuidador segura a pessoa idosa, colocando suas mãos abaixo dos braços e a outra sobre os joelhos. Isso ajuda muito a posicionar o paciente de uma forma bem carinhosa, uma forma bem flexível. Deixa a cadeira travada próximo da cama ou na lateral também da cama. Em um movimento coordenado, os cuidadores transferem essa pessoa, esse idoso, colocando ele na cama lentamente, com muito carinho. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui sobre as posições. Cama, cadeira, banheiro, essa questão da transferência do idoso, que nós, como cuidadores, devemos ter muito cuidado e ter todo o direcionamento para que a gente possa realizar esse trabalho com muito carinho com os nossos idosos, tá certo? Se você estiver sozinho e tiver que fazer essa transferência, como é que nós vamos fazer? Nós estamos sozinhos, não temos ninguém que nos ajude. Nós falamos anteriormente que nós temos uma dificuldade quando o paciente ele não tem movimentos e quando ele também é pesado, que a gente necessita da ajuda. Mas se nós estivermos sozinhos, como nós vamos fazer? Fique de frente a essa pessoa. Então, com as suas pernas fixadas no joelho, mantendo o seu peso forte, para que essa pessoa possa apoiar no seu ombro, né? Segure no quadril da pessoa idosa, leve o tronco da pessoa para frente e com o movimento do seu corpo, leve a pessoa idosa para a posição de pé. Em seguida, gira em direção à cama. Logo depois, deite esse paciente com muito carinho, com muito cuidado, lentamente. Ajudando o idoso a caminhar. Essa parte aí é uma das partes que o cuidador ele sente mais prazer, né? É quando a gente está com o idoso acamado e a gente começa a tirar ele da cama para dar os primeiros passos. Então, se a pessoa cuidada segue, andar porque mesmo que ele tenha dificuldades de andar, né? É importante que o cuidador anime esse paciente, estimule, apoie a fazer pequenas caminhadas, de preferência em lugares arejados, lugares abertos, que esse idoso sinta alegria, né? Em lugares que ele possa sentir bem, feliz. Caminhada é uma atividade importante, pois ajuda a melhorar a circulação sanguínea e também manter o funcionamento das articulações, entre outros benefícios. Então, andar é muito bom, principalmente para o idoso, quando ele está acamado. Quando você faz esse convite para que ele venha andar, mesmo que seja dentro de casa, ou mesmo que seja só um pouquinho, né? O médico passa, não, ele só pode andar 10 minutos, mas para esse idoso é um prazer sair daquela cama, né? E andar, e dar uma volta, e olhar as coisas. Então, nós como cuidadores temos que ter, darmos para a pessoa que nós estamos cuidando esse prazer, essa alegria, né? Para auxiliar a pessoa a cuidar de andar,
É preciso que o cuidador lhe dê apoio e segurança. Isso é muito importante. Dizer para esse idoso, eu estou aqui para lhe apoiar e fique seguro que nós vamos conseguir. Isso passa uma segurança para as pessoas que nós estamos cuidando. Para isso, o cuidador também deve colocar uma mão embaixo do braço ou da axila dessa pessoa idosa, segurando com a outra mão as costas ou os braços, com muita força e muito cuidado. Não, essa força que eu falo não é para machucar, é uma força de cuidado, de apoio, né? Esse cuidado nós devemos ter. Então, nós temos também uma foto aqui que nos mostra como nós devemos caminhar com esse idoso. A pessoa que sofre de demência, o paciente, o idoso, ele deve ser estimulado a fazer os mesmos trajetos durante a caminhada e o cuidador deve mostrar a ele os pontos de referências, falando o nome das coisas que vai encontrando pelo caminho. E muitas vezes, quando o paciente tem demência, ele pode tocar, né, em algum objeto e não sentir. Então, às vezes acontece isso. Ele passa, bate em alguma coisa e não sente. Então, nós estamos passando aqui agora, senhora ou senhor, né? Cuidado com a cadeira, cuidado com a mesa, se esse paciente for andar em casa, né? Cuidado com o móvel, nós estamos indo até a sala, né? Vamos até a cozinha. Então, como eu falei anteriormente, nós temos que estar sempre dizendo ao idoso o que nós vamos fazer, né? Isso mostra também para o idoso que nós temos cuidado com eles, né? Nós nos preocupamos com ele. Então, vamos falar um pouquinho da adaptação dos ambientes. Como nós devemos adaptar os nossos idosos nos ambientes. Então, as cadeiras, as camas, as poltronas e vasos sanitários mais altos que os comuns, eles facilitam a pessoa a sentar, a deitar e a levantar. Então, nós dizemos que nos banheiros, quando nós mesmos nos chegamos e vimos um vaso que ele é um vaso mais baixo, até mesmo nós temos dificuldade. Então, quando o sanitário ele é mais alto, ele posiciona melhor o idoso. A cadeira também, quando ela é mais alta, mais confortável, poltrona, ele dá maior posição para o idoso, principalmente para o idoso, tá certo? Em lojas especializadas, existem levantadores de cama, de cadeiras e também existem levantadores de vaso sanitário. Você pode dizer, professora, mas a pessoa que eu cuido, lá não tem nada disso. Mas você pode também ser cuidador de um hospital, né, em um outro lugar que vai ter isso aí. Então você já sabe que vaso é mais alto, cadeira mais posicionada, poltrona mais alta, dá mais facilidade até de nós mesmos, cuidadores, cuidarmos desse idoso. E os lugares mais baixos nos traz mais dificuldade. Então, antes de colocar a pessoa sentada numa cadeira de plástico, verifique se a cadeira suporta o peso dessa pessoa. Coloque a cadeira sobre um piso antiderrapante para evitar escorregões ou queda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse idoso. O sofá, a poltrona, a cadeira, eles devem ser firmes e fortes. Ter apoio lateral, que permita a pessoa cuidada se sentar e se levantar com muita segurança. Se a pessoa cuidada não controlar a saída da urina ou da fezes, é preciso cobrir com plástico a superfície daquela cadeira. Tudo isso nós temos que ter esses cuidados. Poltronas ou camas é colocar plástico, pois isso pode provocar muitas vezes feridas. Mas é necessário, se for um paciente, que ele, entendeu? Que ele faça xixi, né? Que ele use fralda. Então a gente deve ter esse cuidado também, tá bom? Sempre que possível, coloque na cama um local para proteger a parte que aquele idoso vai estar no lugar que aquele idoso vai estar deitado, né? Quando é um paciente, como eu já falei, que ele urina, né? E que ele utiliza a fralda, muitas vezes passa. Então, quando a gente for colocar, transferir esse idoso, a gente tem que ter cuidado de colocar esses plásticos, todo esse cuidado, tá bom? Sempre que for possível, vamos manter barras de apoio na parede do chuveiro, do sanitário, dos vasos sanitários, antes que a pessoa cuidada se sente para tomar um banho, para ela poder se apoiar para se levantar, entendeu? Do vaso sanitário, evitando se apoiar em toalhas ou pias, isso é muito perigoso. Então, se tiver um banheiro que tenha apoio, é melhor. O banho de chuveiro se torna mais seguro com a pessoa cuidada sentada na cadeira com apoio lateral. Nós já falamos sobre isso. Quando levamos o idoso para o banho no chuveiro, é muito importante acompanharmos esse idoso, termos muito cuidado, de preferência a cadeira de apoio, para que esse paciente esse idoso coloque as mãos sobre a cadeira, para que ele tenha maior apoio. Nunca aquelas cadeiras sem braço. A gente falou sobre isso também. Muito cuidado com isso.
Cuidado com o piso para ele não ser escorregadio. Ele pode causar quedas perigosas e isso prejudica o paciente. Por isso é muito bom utilizar tapetes antiderrapantes, emborrachados, enfrentar o vaso sanitário e cama no chuveiro ou embaixo da cama. Falamos que colocamos aqueles antiderrapantes, né? Para que eles possam colocar os pés, ter muita segurança. Vamos falar um pouquinho da iluminação do ambiente, que é muito importante. Não deve ser tão forte para que não incomode a pessoa cuidada e nem tão fraca para que dê diferença a pessoa que nós vamos cuidar, que muitas vezes ele, né, não gostam de luzes fortes. Então, geralmente quando eles tomam banho, se sentem bem confortável, eles gostam de estar no quarto assim, bem ambiente, para relaxar. Né? Uma musicazinha, que a gente já falou sobre isso, e deixar o idoso bem relaxado. O banho já traz isso, né? O banho é onde o paciente ele relaxa realmente, ele sente prazer no banho, uma alegria muito grande, e geralmente os idosos eles tendem, após o banho, a dormir, relaxar. É muito importante esse cuidado e esse ambiente muito bem preparado. Então, pessoal, nós estamos falando aqui das adaptações, nós estamos falando aqui das transferências, né, como adaptar. E eu queria terminar a aula de hoje falando dos objetos do uso pessoal, que deve ser colocado sempre, como já falei em outras aulas, próximo àquele paciente, a pessoa, logo após o banho. A gente já falou, né? Tem uma bolsinha com o pente, o perfume, a escova, o creme dental, as coisas pessoais do idoso. Isso mostra para ele a importância de que está tudo dele ali organizadinho, que ele tem tudo organizado, pessoal. Isso dá uma alegria muito grande no idoso. As escadas e os corrimões muito cuidados, tá certo? Dos dois lados, as faixas, usando derrapantes e ser muito bem iluminados, muito bem grifados para que eles possam entender geralmente o que está acontecendo. Algumas adaptações nos ajudam a melhorar o desempenho e a qualidade da vida desse idoso. Enrolo fita adesiva, o pano nos cabos de talheres e também no copo, caneta, lápis, agulha, crochê, barbeador. Então, quando a gente coloca o nome dele, por exemplo, né? Pega as coisas pessoais numa bolsinha, olha, seu Antônio, seu José, tudo isso aqui é seu. Essas coisas são suas. E a gente tem aquele cuidado, né? Pessoas bem organizadas, colocar o nome dele. Aqui são os seus talheres, aqui são suas coisas pessoais. Isso também traz uma alegria e um prazer muito grande para o idoso. Mostra que ele está sendo bem cuidado, está sendo bem amado. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as úlceras de pressão. Que é isso que eu falei para vocês anteriormente. Que quando o paciente está deitado há muito tempo, e ocasiona essas úlceras de pressão. E nós vamos falar sobre ela na próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado, até a próxima aula. E que a gente avance, tá certo? E vai dar tudo certo, meninas. Um grande beijo, um grande abraço para vocês.